muito isso, né, na sua área. Como que é o ser humano lidando com a doença, sendo servido? Porque é um lugar que pessoas estão se colocando hoje como doentes, dependentes, para serem servidos. Como que você lidar com tudo isso e qual uma mensagem que você traria para essas pessoas que hoje se encontram nessa situação? Então, a minha visão com relação a isso é um pouco polêmica, inclusive um pouco diversa da psicologia em si. Por quê? Deus, ele sempre chama a gente para ter um papel ativo. E hoje, inclusive o cristão, inclusive, né, as igrejas, elas andam com uma influência, inclusive política, social, né, de algumas filosofias, de algumas culturas, vamos colocar assim, né, de, de uma postura passiva diante da vida. Então, hoje se romantizou a fraqueza. Hoje se romantizou querer fazer só o que se quer, o que se deseja, né? Então, cada vez mais tem se constituído uma sociedade fraca, no sentido de enfrentamento, né? Tanto que hoje não se pode falar em fracasso, em sofrimento. A gente evita isso a todo custo. E se a gente for parar para pensar, o nosso cérebro ele é programado para evitar sofrimento. Só que, quando a gente vai para a Bíblia, a gente sempre vê Deus colocando o ser humano em processos de enfrentamento. Então, ele fala, não tenha medos, vai, segue, eu estou contigo, não tenha medo, né? Então, ele sempre coloca ali, Jonas, né, que era o medroso, né, vai, vai. Então, Deus sempre coloca a gente para essa questão de enfrentamento das coisas. E colocando assim, poxa, isso vai me ensinar algo, isso vai me ensinar algo. Só que hoje, parece que está assim internalizado, absorvido na alma, nas células das pessoas, que elas evitam de todas as maneiras. E às vezes Deus entende que a gente precisa passar por tais situações para nossa salvação, né? Então, antes de ver a cura física, antes de ver o bem material, antes de ver qualquer coisa, ele vê a nossa vida eterna. É para o nosso crescimento, na verdade, também, né? A gente precisa passar por algumas coisas para o nosso crescimento. Muitas vezes a gente está sonhando com algo, né? Tem pedido ao Senhor, Senhor, você conhece os sonhos do meu coração. Tá, mas para você chegar naquele lugar, você vai precisar ser forte. Porque o que tem lá vai exigir muito de você. E se você não passar por certas coisas que a gente olha e fale, é uma tempestade na minha vida, talvez você nunca chegue, né? Porque você não está forte o suficiente para suportar aquilo que você tem pedido ao Senhor. Quanta gente tem pedido ao Senhor, ai, eu quero ter uma vida financeira desse jeito, maravilhosa, muito abundante. Mas será que realmente, quando você tiver uma vida abundante, isso não vai te separar de Deus? Sabe? Será que isso não vai fazer você se perder? Porque aí você tem dinheiro para fazer o que você quer e você vai parar de orar e você vai parar de procurar ou colocar sua dependência na mão do Senhor e pensar assim, agora que eu tenho meu dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser com ele? Então, assim, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe exatamente por que Ele nos chamou, né? E o quanto Ele vai liberar. Então, eu creio que as tempestades, os desafios da nossa vida é para o nosso crescimento. Sim, total, total. E a gente vê, né, por exemplo, eu gosto muito do exemplo do bambu chinês, que ele está ali, ele está crescendo, só que ninguém vê, porque a raiz dele, por um bom tempo, está crescendo para baixo da terra. Né? As pessoas, poxa, eu coloquei ali, né, a semente e tal, e não vai frutificar tal. Mas, na verdade, as raízes dele que está se espalhando. Depois de um tempo, ele aparece, a pontinha cresce, e ele tem uma flexibilidade ali de aguentar qualquer vento, qualquer tempestade, né? Então, do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista psicológico, o que nos traz resistência é passar por adversidades. Só que hoje a gente tem uma cultura hedonista. Busca de prazer, né, a todo custo. E vou fazer 1 mês, 2 meses de terapia, vou ficar curado. Outra coisa importante que eu acho, né, legal ressaltar, né, para o pessoal de casa. Se você quiser cuidar do seu emocional, não cuide só do seu emocional, porque não vai adiantar. Para a gente cuidar do nosso emocional, a gente sempre tem que cuidar do corpo, espírito e mente. Sempre. Porque, por exemplo, o nosso cérebro, para ele estar em condições ali, você quer aprender a lidar com as emoções, essas coisas assim. Ele precisa ter uma condição fisiológica. Por exemplo, quantidade de água necessária para funcionar, uma quantidade necessária de nutrientes. Então, assim, você pode estar combatendo a ansiedade ali de uma forma desesperada, com medicamento, com terapia, com isso, com aquilo, mas você se entope de açúcar. Se alimenta super mal, né? E olha, a minoria das pessoas ligam para isso, né?
Tipo assim, a maioria acha que isso não faz diferença nenhuma na vida delas, quando na verdade faz muita. Total. E essa é uma das bandeiras que eu tenho levantado aqui nas redes sociais, né, para as pessoas terem uma visão integral, né, completa ali da saúde. Ser humano integral, porque eles tendem a diversificar, né, o que é, ou ele vai ser muito espiritual, ou ele vai ser carnal, ele não consegue integrar o corpo e alma do ser humano único, habitando um corpo. Você mesmo citou, né, que quando você estava esperando a bebê, na sua gestação, você parou de comer várias coisas para o processo de preservação do seu corpo, de cura. E hoje em dia a alimentação, ela também atua nesse meio, né? Sim. Então é muito importante que a gente tenha isso. Até porque a gente sonha, mas não cuida da saúde. Se você não tiver saúde para levantar da sua cama, como é que você vai viver os seus sonhos? Exato. Né? Então, assim, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nos alimentarmos bem, cuidar realmente daquilo que vai nos deixar de pé para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Aquilo que o Senhor, na verdade, quer cumprir através da gente.